Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto de 2023 e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós damos início ao terceiro tema da segunda parte do livro de exercícios de um curso em milagres, que vai reger as nossas próximas 10 lições, os próximos 10 dias da nossa prática. O texto é o que é o mundo. Então, o que é o mundo? O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Qual é o pensamento que deu origem ao mundo? Qual foi esse pensamento? A crença na separação do Criador, né? Então, quando eu deixar de apreciar esse pensamento, quando eu deixar de ver valor no mundo no qual eu me percebo separada, separado do meu Criador, separada, separado dos meus irmãos, então esse mundo vai cessar de existir. O mundo é falsa percepção. Por que o mundo é falsa percepção? Porque a percepção que nós temos do mundo está atrelada aos nossos 5 sentidos físicos. Nesse avatar de jogo, que é o nosso ego, corpo, personalidade, e esses 5 sentidos físicos nos acoplam a essa matrix. O nosso processo aqui é um processo de desacoplamento dessa matrix. Por isso que os nossos sentidos verdadeiros são aqueles que estão dentro de nós. Esses sentidos é que nos colocam em contato com a realidade, tá? Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz. Uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora a sua fonte se foi, e os seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo senão a ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar, e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Então agora eu confio nos meus 5 sentidos físicos para me dizer como é a realidade. Ok? Em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão. E agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. O seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida, onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Os sonhos vêm a ser o chamado de Deus, e um novo propósito pode ser dado a toda a percepção, por aquele que Deus designou como o Salvador do mundo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ouve apenas a sua voz em tudo o que fala contigo. E deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não descansemos em nosso contentamento, enquanto o mundo não tiver se unido à nossa percepção, que já foi mudada.
que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo e não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós que o fizemos, temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre. Né? Lembrando que aqui ele está se referindo basicamente, né? Basicamente ao fato de que tudo nesse nosso mundo morre, né? Até as próprias coisas, elas morrem, né? As plantas morrem, nós morremos, as coisas se desfazem, né? Então estamos num mundo que é muito temporário, né? Lição 241. A salvação veio nesse instante santo. Quanta alegria há neste dia de hoje! É um momento de celebração especial, pois este dia oferece ao mundo escuro um instante em que se estabelece a sua liberação. Veio o dia em que os pesares passam e a dor desaparece. Esse é o momento da esperança para incontáveis milhões. Eles unir-se-ão agora quando tu os perdoares, pois hoje eu serei perdoado por ti. E ele está falando dele, Jesus Cristo, né? Ele está falando dele. A salvação veio nesse instante santo. Então nós precisamos perdoar o mundo. Quando nós nos... Estão ouvindo os gatos gritando? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Eu imagino que sim. Ai, meu Deus do céu. Estão brincando, brigando. Aquela brincadeira de telecat, de luta de telecat. É na hora em que eu começo a fazer o vídeo. Basicamente. Muito bem. Então, vamos ignorar os gatos, né? E continuar aqui. Eu perdoo o mundo. Como eu perdoo o mundo? Eu perdoo a mim mesmo. Eu perdoo o meu próximo. Como eu perdoo o meu próximo? Eu perdoo a mim mesmo, né? Na verdade, esse auto-perdão e esse perdão externo, né? O verdadeiro perdão, aqui estamos falando sempre do verdadeiro perdão, do perdão de um curso em milagres, né? E não do perdão do ego, do perdão para destruir, né? Então, o que acontece? Quando eu consigo me perdoar por ter acreditado nas mentiras do ego, eu consigo perdoar o mundo. Eu consigo ir para essa visão além. Como? Com muito treino, né, gente? Com muita prática, com muita meditação, com muita prática das lições, né? Agora nós perdoamos uns aos outros e assim, enfim, viemos a ti novamente. Pai, o teu filho que nunca partiu retorna ao céu e à sua casa, o que nos lembra a parábola do filho pródigo. Como estamos contentes por ter nos sido restaurada a nossa sanidade e por nos lembrarmos de que somos todos um só. A filiação é una, né? Vocês lembram que Jesus vai falar muito da necessidade que ele tem do nosso perdão, né? Jesus, na distorção, em todas as distorções a respeito da história de vida dele e a respeito dos ensinamentos dele, né, que foram absolutamente distorcidos, Jesus diz pra gente que ele precisa muito do nosso perdão, porque ele, Jesus, foi transformado num símbolo de culpa, num símbolo de sacrifício. Ele teria então morrido na cruz para pagar pelos nossos pecados, né? E se você quer saber mais sobre isso, e se você ainda não tiver assistido as aulas ao vivo, as lives, você tem a mensagem da crucificação e a outra da ressurreição. O verdadeiro significado da ressurreição, não me lembro. A ressurreição como redenção, não me lembro do nome do vídeo. Tá? Mas foram 2 vídeos que eu gravei nessa Páscoa, ao vivo aqui, com um monte de gente me assistindo, né? Então, nós precisamos perdoá-lo, porque ele foi utilizado por uma religião baseada no sistema de pensamento do ego para nos convencer de que nós, então, somos os culpados, os responsáveis por ele ter precisado morrer na cruz,
depois de ter sido grandemente torturado, né? Então, a salvação veio no instante santo, né? E nesse instante santo é o momento em que... O instante santo é o momento em que nós perdoamos. O instante santo é o momento em que nós nos sentimos uns com os outros. O instante santo é o momento em que nós olhamos para dentro. É o momento no qual nós encontramos e reencontramos a nossa conexão com o nosso Pai. O instante santo só pode acontecer aqui e agora. Ok? A salvação veio nesse instante santo. O bom disso é que o instante santo está sempre ao meu alcance. Né? Sempre. Vamos passar então para a leitura do texto da Marianne Williamson, que é muito bonito, o texto do dia 241, do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, né? Então ela diz assim no dia 241, que o meu coração possa ser desbloqueado hoje, à medida em que que o meu caminho possa ser desbloqueado hoje, assim, à medida em que eu desbloqueio o meu coração. O caminho diante de mim não foi determinado numa pedra, mas sim determinado pela minha consciência. Todos os pensamentos de medo resultam em medo. Todos os pensamentos amorosos resultam em amor. Eu desbloqueio o meu coração no dia de hoje para que eu possa caminhar um caminho de amor. Caminhar através de um caminho de amor, né? Então, a chave está sempre no chakra do coração, né? Nós temos 3 chakras acima do nosso coração, representando o céu. 3 chakras abaixo do nosso coração, representando a terra. No chakra cardíaco se dá a união entre o céu e a terra. Se dá o fim da dualidade. Certo? No chakra do coração, nós encontramos a percepção do mundo que vem da nossa mente certa, que é a percepção verdadeira, que é a única coisa que nós podemos ter aqui na terceira dimensão. Porque o nível do conhecimento o conhecimento está no nível do céu. Certo? Então, no meu coração está a chave para a minha felicidade, né? Fiz até tá lá no meu storyzinho a imagem de Jesus todo de roxo, né, apontando para o coração, né? Ele aponta para o coração nas imagens do Sagrado Coração de Jesus. É que possamos perceber o mundo através do nosso coração, através da compaixão e do perdão verdadeiro. O perdão para destruir, ele é falso, ele é do ego. Portanto, ele é irreal, ele é ilusório. O perdão verdadeiro vem da nossa mente certa. E o perdão verdadeiro é o possível reflexo do amor na terceira dimensão. O amor projetado na terceira dimensão é perdão. Perdão verdadeiro. Estudamos isso ano passado, longamente com o nosso maravilhoso Dr. Kenneth Wapnick. Não importa qual caminho eu tenha tomado nesse momento da minha vida, eu posso mudá-lo e mudar os meus pensamentos. Eu perdoo a mim mesmo e perdoo os outros. Eu deixo o passado ir e eu libero o futuro. Eu me lembro de que não há limite para os milagres que vêm de Deus. E então eu sou liberado do medo e colocado num caminho de amor, a oração. Querido Deus, que a minha mente possa não ser desviada do amor. Ou melhor, eu vou ler bonito aqui para ficar bonito em português, né? Porque a tradução literal aqui no inglês ficou um fracasso.
Querido Deus, que a minha mente não possa ser desviada do amor, que o meu coração não possa ser desviado do amor, que os meus pés não possam ser desviados do amor, nem hoje, nem nunca. Amém. Aguardo a transcrição da querida Carla. Bom, meus amores, então, queria primeiramente agradecer a vocês por todos os votos de parabéns, felicidades, tá? Ontem eu gravei o vídeo cedo, coloquei o vídeo para fazer o upload e deu algum problema na minha internet. Eu saí, né? Saí para fazer minhas coisas e quando eu fui olhar no telefone para ver se o vídeo tinha sido carregado, eu vi que não. Então, eu só consegui botar ele para carregar novamente depois que eu cheguei em casa, tá? Por isso que demorou tanto, mas saiu cedo, né? O vídeo eu fiz ele cedo. Cedo assim, né? Nessa hora que eu costumo publicar. Então, queria pedir desculpas para vocês, mas foi um problema com a minha internet, tá bom? E queria agradecer pelos cumprimentos, pelos comentários. Vocês me mandaram várias mensagens amorosas. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz, tá? Por tudo que eu recebi de vocês. Foi muito legal. Pessoas comentando aqui, me dando os parabéns. Foi super lindo, tá? Queria agradecer a todos vocês. Muito. Muito mesmo, tá? Muitas pessoas agradecendo pelos meus depoimentos. Eu nem me lembro qual foi o depoimento que eu dei ontem. Nem me lembro, tá? Muitos votos de parabéns. Aqueles que fizeram pix para minha conta de presente de aniversário, eu queria agradecer muito, tá bom? Muito mesmo, muito mesmo. Vocês foram todos muito carinhosos. E eu realmente entendo que eu recebi muito amor, muito amor, muito amor de vocês, tá bom? Recebi, me abri para receber, foi muito especial ter vocês ao meu lado, ainda que virtualmente, comemorando, celebrando o meu aniversário. Eu tive um aniversário maravilhoso, 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 né? Ganhei uma festa, né? Foi muito bom, foi muito bom. Um dos melhores aniversários da minha vida, tá? Aliás, os meus últimos 3 aniversários foram maravilhosos, né? O de 2021 que eu passei no Spa Maria Bonita, que foi maravilhoso, que vocês acompanharam, que eu tava lá, fiz vídeo. De 2022, ano passado, que eu passei no Stargate, que foi estupendo. E o desse ano também foi maravilhoso. Recebi muito amor, tá? Eu vou continuar com a leitura do nosso livro, Curando a Vergonha que Impede de Viver. E nós terminamos o nosso texto, a nossa leitura, antes de eu viajar, né, para o Peru. E a gente estava falando daquela coisa do perfeccionismo, né? Da probidade, da gente ter que ser perfeito, da gente viver nessa fantasia, né? E aí o texto de hoje, continuando, a gente ainda vai demorar um pouco aqui nesse capítulo. Esse capítulo é maravilhoso. Vamos ler o texto da página 106, o sistema cultural. T.S. Eliot escreveu o seguinte: esse foi um povo decente e ímpio, seu único monumento a estrada de asfalto e 1000 bolas de golfe perdidas. Nesta citação dos livros The Waste Land and the Love Song of J. Alfred Prufrock, Eliot faz uma forte acusação sobre a desesperança do homem moderno. No meu livro John Bradshaw sobre a família, a própria sociedade é vista como um sistema familiar doentio, construído com base nas regras da pedagogia venenosa. Já falamos dela, da pedagogia venenosa. Essas regras negam as emoções, e isso nos prepara para o entorpecimento psíquico que conduz ao vício. Essas regras têm origem na época dos reis. Elas não são democráticas e se baseiam num tipo de desigualdade entre senhor e escravo, que é bem o que o curso vai falar, do especialismo. Uns são melhores do que os outros. Então a gente está bem aqui no especialismo do ego. Numa sociedade onde há classes, onde uns valem mais do que os outros, né? E tudo na nossa sociedade reproduz essa ideia, né? Até quando você pega um avião,
tem os cidadãos da primeira classe e tem os cidadãos da classe econômica, né? E agora, com o negócio de você comprar assento, quanto mais na frente do avião você senta, mais caro é o seu assento. Então a gente tem a última classe lá na rabeta do avião, né? E aí eu voltei agora de Lima, né? E eu sentei do lado de um casal de brasileiros maravilhosos, já fizemos amizade, já trocamos telefones, enfim, voltamos juntos, pegamos o táxi juntos, né? Porque eu e a esposa do rapaz fizemos amizade, um casal maravilhoso do Espírito Santo, e aí ela estava me contando a seguinte situação bizarra. No voo de ida, né, ela estava em Cancún, então ela pegou um voo do Espírito Santo para o Rio, do Rio ela pegou um voo para Lima, e de Lima, no Peru, ela pegou um voo para Cancún, no México, um voo direto. E aí ela falou que na ida ela estava passando mal, precisando ir ao banheiro. Tinha uma fila enorme no banheiro da classe econômica, no par de banheiros da classe econômica, e ela pediu à aeromoça para usar o banheiro na frente da aeronave, o banheiro, em teoria, da primeira classe. E ela foi proibida. E ela ficou passando mal dentro do avião. Até aquela fila acabar e ela poder ir ao banheiro, e aí teve turbulência, e aí o aviso de atar cintos foi aceso, e aí ela disse que chegou uma hora lá que ela estava tão mal, precisando ir ao banheiro, que ela foi mesmo com o aviso de atar cintos aceso, o que é perigoso, né? Se o aviso de atar cintos estiver aceso no avião, por favor, fique sentado com o cinto de segurança afivelado, porque numa turbulência o avião pode cair numa zona de baixa pressão, ter uma queda de altitude brusca e você é jogado para cima. Você pode, inclusive, machucar a sua cabeça. Você pode morrer numa situação dessa, né? Não que turbulência derrube avião, tá? Então, vocês fiquem tranquilos, o problema não é a turbulência. O problema é que você tem que ficar sentadinho com o cinto de segurança afivelado, tá? E aí ela falou para mim que ela ia fazer uma reclamação contra a TAM. E eu apoiei ela. E ela disse para mim, ela falou... A prioridade, foi o que a gente estava conversando, a prioridade do banheiro da frente pode ser da primeira classe, mas se o banheiro da frente está desocupado, que era o que ela reportava, então não existe, o passageiro tem que ter o direito de usar o banheiro, né? Então essa é a nossa sociedade de castas, não é? É nisso aí que a gente vive, né? Se vocês quiserem saber como é um povo desenvolvido, que já passou de terceira dimensão, vocês podem assistir aquele episódio que eu já recomendei a vocês, do Star Trek, aquele lá da década de 70, que o William Shatner era o Capitão Kirk, o Leonard Nimoy era o Mr. Spock, o episódio do Charlie X. Ali a gente vê o que é um povo que já passou da terceira dimensão. Tá? Porque, na verdade, em Jornada nas Estrelas, o que a gente vê é uma sociedade de terceira dimensão muito avançada tecnologicamente. Mas eles claramente ainda estão em terceira dimensão, tá? Mas naquele episódio do Charlie X, que era aquele que matava todo mundo, fazia as pessoas desaparecerem, as pessoas da sociedade mais avançada vêm recolhê-lo. E aí a gente vê o que é uma sociedade de quarta dimensão, de quinta dimensão para cima, de quarta densidade para cima, como se diz na lei do Uno, ou de quinta dimensão para cima, tá? Todo mundo igualzinho, inclusive, tá? Depois vocês vêm e me contam. Essas regras promovem a disciplina e a obediência obsessivas, são rígidas e rejeitam a vitalidade, a expressão da nossa vitalidade normal. As crianças boas são definidas como submissas, atenciosas, altruístas e totalmente obedientes. Essas regras não deixam espaço para a vitalidade, a espontaneidade, a liberdade interior, a independência interior e o julgamento crítico. Essas regras fazem com que os pais, até mesmo os mais bem-intencionados, abandonem os seus filhos. Quer dizer, um abandono emocional do ser real do filho. É disso que ele está falando. De repente esse pai não te abandonou fisicamente, mas ele te abandonou no teu ser real, porque você não é aceito do jeito que você é. Esse abandono gera a vergonha tóxica, a qual venho descrevendo. A sociedade como compulsiva e viciada.
Nossa sociedade é altamente viciadora. Temos 60 milhões de vítimas de abuso sexual. Ele está dando números dos Estados Unidos lá na década de 90, quando ele escreveu o livro, tá? Deixa eu ver quando ele escreveu esse livro para a gente poder localizar. Pena que ele não tenha dado percentuais, né? O número relativo é sempre melhor do que o absoluto. 1988. Aqui ele deu. Possivelmente 75 milhões de vidas são gravemente afetadas pelo alcoolismo, sem mencionar quantas mais o são por outras drogas. Não temos nenhuma ideia sobre o verdadeiro impacto exercido em nossa economia pelos bilhões de dólares livres de impostos oriundos dos traficantes de drogas. Mais de 15 milhões de famílias sofrem com violência doméstica. Cerca de 60% das mulheres e 50% dos homens sofrem de distúrbios alimentares. Não temos dados concretos sobre os viciados em trabalho e os viciados em sexo. Recentemente vi uma citação que mencionava 13 milhões de viciados em jogos. Imaginem hoje, com jogos de realidade virtual, com jogos de videogame. Imaginem hoje, né? O nosso próprio vício em redes sociais. A gente passa o dia inteiro no celular. Se a vergonha tóxica é o alimento do vício, temos um problema maciço de vergonha em nossa sociedade. Outro indicador da desesperança que está enraizada e dos resultados da nossa vergonha é a nossa atividade febril e excessiva e o nosso estilo de vida compulsivo. Quem não está aqui, que atire a primeira pedra. Eric Fromm fez um extenso diagnóstico dessa situação no seu livro The Revolution of Hope, ou numa tradução livre, A Revolução da Esperança. Ele encarava a nossa atividade excessiva como um indício da nossa inquietude e falta de paz interior, que fluem do âmago da nossa vergonha. Somos fazedores humanos porque não temos uma vida interior. Nossa vergonha tóxica não permite que nos voltemos para dentro. O interior é extremamente doloroso para nós. Ali não existe esperança. É uma das defesas do ego. Não vai para dentro. Porque se você for para dentro, o que você vai encontrar? O pecador, o miserável, o desgraçado. Então o ego nos convence de que nós somos um corpo. E de que se nós ousarmos olhar para as nossas mentes, encontraremos lá a medusa que nos transformará em pedra. Lembram? Né? Nas lives do livro-texto a gente fala muito disso. O Dr. Kenneth Wapnick explica muito isso, né? É o duplo escudo da culpa, se eu não estou enganada. Ele tem um nome para isso que eu me esqueci. Na live sobre os mecanismos de defesa nós falamos muito disso, tá? Nossa vergonha tóxica não permite que nos voltemos para dentro. O interior é extremamente doloroso para nós. Ali não existe esperança. Como declara Sheldon Kopp, podemos mudar o que estamos fazendo, mas não podemos mudar o que somos. Se eu sou falho e defeituoso como ser humano, então existe algo de errado comigo. Eu sou um erro, portanto eu não tenho esperança, né? É isso, exatamente isso que o nosso ego diz pra gente. E é esse pensamento de algo de errado comigo, eu sou um produto defeituoso, eu saí da linha de montagem torto, todo mundo sai perfeito, eu saí torto, que é a base para a nossa vergonha tóxica. E com ela caminhamos pelo mundo, tá bom? O mito do sucesso. Alguém disse certa vez, o sucesso é diferente nos diferentes estágios de desenvolvimento. Desde não fazer pipi nas calças quando bebê, até sermos apreciados na infância e na adolescência, a termos relações sexuais no início da idade adulta, ganhar dinheiro e ter prestígio na idade adulta, ter relações sexuais na meia-idade, ser apreciado na velhice e não molhar as calças na idade senil. Essa descrição está certa ao enfatizar o ganhar dinheiro, o ter prestígio e o ser apreciado. Talvez a maior tragédia literária americana moderna tenha sido a peça The Death of a Salesman, de Arthur Miller, A Morte de um Vendedor, numa tradução livre.
Miller foi capaz de criar um grande herói trágico aristotélico a partir de um homem comum. Willy Loman é um símbolo do mito do sucesso americano. Ele vive a vida baseado na crença de que ter sucesso significa ser apreciado e ganhar dinheiro. Por favor. Willy morre solitário e desamparado, tirando a própria vida a fim de conseguir o dinheiro do seguro que provaria que ele era bem-sucedido. Então ele se mata para alguém receber o seguro. Em sua obra Poetics, Aristóteles afirma que o poder de um grande herói trágico resulta da combinação da sua nobreza aliada a uma falha trágica. Willy é nobre, ele está disposto a morrer por sua fé. E é essa fé a falha trágica. Ele verdadeiramente acredita que se um homem ganhar dinheiro e for apreciado, será um sucesso. E isso é o que significa alcançar o êxito. Esse é um mito que pega principalmente o sexo masculino, né? A mulher, quando ela constrói uma família, mesmo que ela se divorcie, que ela tenha os filhos dela, cria bem os filhos dela, ela já não tem esse sentimento de fracasso tão exacerbado, né? Mais comum nos homens. O mito do sucesso também prega uma espécie de individualidade vigorosa. Temos que vencer pelos nossos próprios esforços, temos que nos fazer por nós mesmos e ser independentes. Nesse mito, o dinheiro e seus símbolos se tornam a medida do nosso sucesso. Um homem na casa dos 50 anos com uma renda baixa tem que sentir a pressão da vergonha desse sistema de crenças. E por mais que possamos desaprovar tudo isso, o dinheiro e a fama que o acompanha ainda exercem um enorme poder em nossas vidas. Então, qual é o seu dever de casa de hoje, do dia de hoje? Qual é o seu dever de casa? Nós lemos um texto sobre o sistema cultural e lemos um texto sobre a sociedade como compulsiva e viciada. Então, a sua tarefa hoje vai ser fazer uma lista dos seus vícios e compulsões. Quais são? Então, hoje eu tenho dois vícios e compulsões. Açúcar. Eu estou me trabalhando bastante para corrigir isso. Já melhorei bastante. O fazer compulsivo, né? Ambos estão muito conscientes para mim. Ambos estão muito conscientes. Então, hoje eu vou pedir a você para fazer uma lista das suas compulsões. Eu tenho vício em compras. Eu tenho vício em gastar dinheiro. Eu tenho algum vício numa substância química. Maconha, cigarro, cocaína. Eu tenho um vício em falar mal dos outros. Eu tenho um vício em tomar conta da vida dos outros. Eu não cuido da minha vida, mas eu cuido da vida dos outros. Isso pode ser bem compulsivo. Eu tenho um vício em me intrometer na vida dos outros, porque às vezes eu só cuido, tô lá olhando, mas eu tenho um vício de me intrometer na vida dos outros. Isso pode ser bem compulsivo também. Especialmente se você for pai ou mãe de um indivíduo que já passou dos seus 21 anos, então isso pode ser bem danoso para os seus filhos. Deixe os seus filhos em paz. Eles vão fazer as escolhas deles. Eles têm o direito de errar e acertar, assim como nós tivemos o nosso direito de errarmos e acertarmos, né? Eu posso ter um vício em adrenalina, esportes radicais, dirigir enlouquecidamente. Eu tive esse vício, já me corrigi bastante, né? Então, os vícios podem ser vários. Eu tenho vício em ficar no Netflix. Eu tenho vício em ficar nas redes sociais o dia inteiro. Eu tenho vício em jogar videogame. Nos nossos vícios, nós jogamos as nossas energias fora. E o nosso tempo fora. E o nosso tempo é um bem que não volta. Tá? Eu posso ter um vício em sexo. Vício em relacionamentos destrutivos. Vício em me vitimizar. Se você ainda não assistiu o meu vídeo, A Visão de um Curso em Milagres sobre os Vícios, sugiro fortemente que você o assista. Entra na lupa do YouTube e procura A Visão dos Vícios de um Curso... Bota assim, A Visão dos Vícios, Alquimia dos Milagres, você vai cair diretamente no vídeo, que eu gostaria que você assistisse se você ainda não tiver assistido. Gravei esse vídeo no ano passado.
tá bom? E todos os vícios vão ser uma tentativa de nos tirar do momento presente, tá? E é no momento presente que a salvação pode vir neste instante santo, como nos diz a lição de hoje. E a nossa criança, ela é levada a essa forma de viver a vida, de estar na vida. Vocês já perceberam que as crianças, elas têm um grande poder de contemplação, de estar no momento presente? Mas nós somos levados a sair disso quando a gente é pequeno. E hoje em dia, com os celulares e os pais mais ocupados, nossa, isso acontece a cada dia mais cedo. Certo? Nós somos desviados da nossa autoconsciência. Eu me lembro que um dos problemas mais sérios que eu enfrentei na minha infância com a minha mãe, porque era a minha mãe que ficava com a gente o dia inteiro em casa, né? Meu pai saía de manhã para trabalhar, chegava à noite. Então o contato maior era com a minha mãe não trabalhava, né? Então tinha eu, a minha mãe, a minha irmã mais velha, né? Era que eu era extremamente contemplativa. E a minha mãe não admitia isso. Eu era uma criança que eu gostava de ficar zen, ficar nas minhas atividades solitárias também. Ler, brincar com os meus brinquedos, né? E a minha mãe não aceitava isso. Como a minha irmã não era assim, a minha irmã precisava de um irmãozinho para brincar com ela. Aí chegou a irmãzinha para brincar com ela, mas a irmãzinha não queria brincar. Então isso foi um problema numa certa fase da minha vida. E aí, hoje olhando em retrospecto, eu digo para vocês que a minha mãe acabou me vencendo pela força e me tirou de grande parte da minha contemplação, né? Mas hoje eu ainda me considero uma pessoa bastante contemplativa. Eu ainda preciso ter esses momentos de solitude, né? De vivenciar, experienciar o meu movimento interior, o meu mundo interior. Então, olha lá para sua infância e veja se isso aconteceu com você também e quando aconteceu, quando você foi retirado do seu mundo interior. Né? Eu tinha meus amigos invisíveis, eu conversava com os animais, eu conversava com as plantas. Eu me lembro de eu pequena, com 4, 5 anos, falando com as plantas. Eu não sei se eu via elementais, eu não me lembro, eu acho que eu não via não. Mas eu conversava com os animais. Até hoje, eu converso com os animais. E eu entendo que de alguma maneira, telepaticamente, eles conseguem me alcançar. Né? Então, vá lá na sua infância e veja quando você perdeu essa capacidade de se conectar com o momento presente, com o seu instante santo. Como é que a gente recupera isso? No silêncio da nossa meditação, na nossa prática. E aí nós vamos nos encontrar com os nossos sentimentos, com o que está acontecendo dentro do nosso mundo interno. Porque nós vivemos num mundo onde só o externo é válido. Onde só o fazer, no qual só o fazer compulsivo é validado. Compreendem do que eu estou falando? Então, essa reconexão com a criança interior, ela necessariamente demanda uma reconexão com o nosso mundo interno. Você pode às vezes botar um bebê lá com aqueles móveis, né, de berço, né? E você vê que o bebê fica lá horas brincando com aquele negócio. Aquilo é um externo, mas é uma maneira em que o bebê está conectado com ele mesmo, né? E veja hoje em que você está viciado, viciada. E procure fazer uma conexão com o momento presente quando você for para o vício, tá? O grande mestre Osho, né? Que eu acho, tadinho dele, acho que ele se perdeu no final da vida, mas eu gosto muito dele, acho que
foi um grande mestre, trouxe muito conhecimento, muita contribuição para a humanidade. Ele tem uma técnica que ele ensina em um dos livros dele, que ele diz assim: se você fuma, então eu vou te ensinar a parar de fumar. Ah, como é? Ele conta lá a história dele lá com o discípulo dele. Eu acho que é na semente de mostarda. Então você vai pegar o cigarro e vai ficar com o cigarro no momento presente. Vai pegar o seu cigarro, né? Aí você vai pegar o seu cigarro lá, sentir o toque do cigarro nas suas mãos, acender o seu cigarro vagarosamente. E aí você vai tragar muito vagarosamente, você vai sentir o gosto do cigarro na sua boca, vai sentir a fumaça do cigarro saindo pela sua boca ou pelo seu nariz. Você vai saborear o cigarro. Você vai ficar em total e absoluto contato com o prazer de fumar. Você vai ficar em contato com a presença ao fumar. Você vai ficar totalmente presente no ato de fumar. A gente pode fazer isso com doce também, né? Com a maconha também. Com a cocaína também. Você vai ficar totalmente presente. Totalmente presente. E aí o que vai acontecer? Toda vez que você fumar, você vai fazer esse movimento. E o que vai acontecer? Você vai começar a sentir um certo desgosto com aquele cigarro. Vai sentir o sabor, é aquela coisa amarga e você não está mais na inconsciência. Então o objetivo do vício é te tirar da consciência, é te tirar do momento presente, é te tirar do instante santo. Quando você se obriga a, no ato da prática do seu vício, se conectar com o momento presente, aquele vício, ele perde a razão de ser. Ele perde a função. Então ele automaticamente será descartado. Entenderam? Eu tinha uma amiga que ela falava assim, acho que eu já contei isso pra vocês. Ela falava assim: eu fico satisfeita, muito magrinha ela. Ela falava assim: eu fico satisfeita com meio bombom. E as pessoas não entendem isso. Elas brigam comigo que eu tenho que comer o resto do bombom. Mas com meio bombom eu já fiquei satisfeita. Então, se eu fico no momento presente enquanto eu estou comendo o meu chocolate, talvez eu não precise comer a torta de chocolate inteira. Talvez com uma fatia de torta eu fique mais do que satisfeita. Porque eu tô ali saboreando. Eu tô saboreando, eu tô no momento presente, eu e o meu bolo de chocolate. Talvez eu não precise mais comer bolo de chocolate todo dia. Talvez eu só precise comer uma vez por semana. E por aí vai. Então, se o vício é uma tentativa de nos tirar da nossa jornada de consciência, da nossa jornada em direção à nossa consciência, então se eu pratico o meu vício conscientemente, então aquele vício parou de ter poder sobre mim. Ele já é um ato que eu vou decidir se eu vou levar adiante ou não. Então peguemos o meu vício num relacionamento destrutivo. Eu estou ali com uma pessoa que está me maltratando, mas eu estou completamente presente com aquela pessoa que está me maltratando, completamente. Eu estou conectada com os meus sentimentos, eu estou me sentindo mal naquela interação. Eu estou me vendo, me percebendo, me testemunhando, certo? E aí? Continua tendo sentido eu estar me relacionando com aquela pessoa que está me fazendo, está fazendo com que eu me sinta mal? Não tem. Então os vícios são anestesias, certo? Os vícios são anestésicos. Para eu sair de mim, para eu sair do meu momento presente.
Mas se eu estou no momento presente com o vício, então eu não preciso mais dele, né? Ouvi uma frase linda do Robert Hagee Coxon, o compositor do Stargate, dizendo que o vício é a maneira que a gente encontra de fugir de Deus. Olha que lindo! Então o vício é a maneira como nós estamos encontrando para fugirmos de Deus. E a gente só pode encontrar Deus no momento presente. Deus está aqui, nesse momento aqui comigo. Se eu for para o futuro, perdi Deus. Se eu vou para o passado, perdi Deus. Né? Então ele diz exatamente isso, né? Que o vício é a nossa maneira de fugir do nosso encontro com Deus. É a nossa resistência a nos encontrarmos com o nosso Criador, né? E isso, essa frase que eu li dele, me lembrou a lição do curso que diz pra gente assim: a doença é uma defesa contra a verdade do meu ser real, a verdade do ser que eu sou verdadeiramente, o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado, né? Então, basicamente é isso. Eu achei essa frase sensacional, né? Então, o vício é a nossa maneira de fugirmos de Deus, né? Porque o ego quer fugir de Deus. O que acontece se o ego encontra Deus? Se o ego descobre que ele não tá mandando no show, ele acaba. Essa ilusão da separação, ela acaba. O ego é uma programação de ilusão, de crença na separação. Então o ego acaba. Acabou o ego. Tchau. Tchau. Tchau, ego. E aí? Ele acaba, ele não quer. Então a gente se vicia, nós nos viciamos, entramos no piloto automático e saímos do momento presente. Saímos do instante santo. Tá bom? Então que hoje nós nos lembremos disso, combinando os textos que nós lemos, né? A salvação veio nesse instante santo, ela vem nesse instante santo, que nós nos lembremos de desbloquearmos os nossos corações hoje para podermos desbloquear os nossos caminhos e que nós nos lembremos que a prática dos vícios, a nossa entrega diária aos nossos vícios, às nossas compulsões, às nossas inconsciências, elas vão nos afastar desse caminho bom, desse caminho livre, desse caminho desbloqueado. Tá bom, meus amores? Então agradeço mais uma vez por todas as mensagens que vocês me mandaram. Ninguém comentou muito do depoimento que eu li ontem, tá? Por favor, comentem, escrevam pra mim, eu fico sempre muito feliz quando vocês me mandam mensagens, tá bom, meus amores? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.